Programa Top Talk, um oferecimento Feirão de Imóveis. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Top Talk aqui ao vivo pelos estúdios da Live TV Brasil, Ilha da Magia. Eu sou Alan Banas, é um prazer imenso, mais uma quarta-feira aqui com vocês, através do jornal Top News, que nos proporciona essa parceria. Muito obrigado, Christian, eu sempre agradeço ele, porque de fato é uma parceria muito bacana, que faz com que a gente possa chegar até sua casa, até o seu celular, enfim, de onde você está assistindo, ou pelas redes sociais, ou até mesmo pelo WhatsApp, que dá para enviar vídeos facilmente. E lembrando, em Jornal Top News você encontra a versão impressa, facinho, nos principais estabelecimentos da Grande Florianópolis. Essa edição de número 51, que pode também ser folheada através da internet. Acesse lá o YouTube do Jornal Top News, que é Jornal Top News, o Instagram e também o Facebook. Tudo que você digitar Jornal Top News vai chegar facinho para vocês, para poderem acompanhar as notícias da Grande Florianópolis. Quero também agradecer Feirão de Imóveis, que nos proporciona ali também um patrocínio, essa parceria muito bacana. E, obviamente, apresentando nossos convidados no dia de hoje, eles estão há 8 anos no mercado ali da música eletrônica. Posso falar que é um outro estilo de música eletrônica, porque eles já estão no seu segundo álbum, são 11 faixas nesse segundo álbum, e já andaram por Rock in Rio, Lollapalooza, Tomorrowland. Eu estou falando com Daniel Kunen e Léo Piovesani, do Elephants. Muito boa noite, meninos. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Alan. Obrigado pelo convite. Você sabe que é uma troca aqui, porque... Eu de falar Alan, não Alan. Então... Porque desse lado tá o Léo, do lado direito do televisor de vocês, aí da telinha, e do lado de lá tá o Daniel. E o sobrenome do Daniel é Kunen. Acertei. Kunen, e aí sim. Eu tô com a mania de botar o acentiozinho, Kunen, mas é Kunen, né? Kunen, no Brasil... Pois é, todo mundo me pergunta, é Alan ou Alan? Eu prefiro Alan. Vamos chamar de Alan. E aí aquela velha briga, os pais registraram como Alan, o que a gente segue, né? Mas eu prefiro Alan. Meninos, muito obrigado pela vinda de vocês aí, no meio dessa correria de pandemia. Não vamos entrar muito nesse assunto, talvez a gente escorregue um pouquinho, porque o setor de eventos, na qual vamos falar aqui hoje, sofre bastante. Mas vamos deixar essa tristeza para depois? Vamos. Bacana. Quando eu falei em a música eletrônica e essa pegada diferente de vocês, porque de fato vocês se consideram muito mais próximo a uma banda, não é? Eu estou certo quando eu me refiro a isso? Não, é verdade. Inclusive, muita gente que não... Principalmente no começo ali que a gente lançou as primeiras músicas, as pessoas perguntavam quantas pessoas tocavam aquilo, né? Porque soa meio como uma banda, então a gente tem guitarra, baixo gravado mesmo, às vezes tem bateria, porque eu gravo. Eu canto, enfim, as músicas, mas sempre com uma vertente eletrônica também, né? Por isso a gente sempre, desde o começo da carreira, os primeiros shows foram em festas eletrônicas e sempre eu e o Dani fazendo um live, né? Tocando realmente bastante coisa ao vivo, uma performance, né? E tocando o nosso repertório, que são as músicas do Elephants. Olha só. Como é que você define também esse... Como o Léo falou, a gente está inserido no universo da música eletrônica, somos um personagem, né? Tocamos em grandes festivais de música eletrônica, em clubes que recebem DJs, mas a gente consegue tocar a nossa música. É um trabalho 100% autoral, tudo que a gente está tocando são composições nossas, do nosso primeiro ou do segundo disco que acabamos de lançar, e num formato de live act, onde a gente não é nem um DJ nem uma banda, talvez uma mistura das duas coisas. Mas esse que é o interessante, você se diferenciar do que tem no mercado, vai gerar aquela dúvida, o que os meninos representam, se é um DJ, se está mais na pegada do eletrônico ou da banda, é criar o próprio estilo. Eu acho que esse que é o diferencial, né? Nas duas partes, eu acho. Na parte do show, como a gente toca dividido e a gente carrega equipamentos, então microfone, bateria eletrônica, sintetizadores e os equipamentos do Dani de mixagem, a parte musical também, porque não é, como eu falei, a gente grava guitarras, a gente grava instrumentos de verdade. Só dá uma olhada, Léo, desculpa atrapalhar, se o seu microfone não desligou. Desligou? Não, está ligado. Tá ligado. Tá tudo ok aí, direção?
Direção, tá tudo ok? Vamos lá? Então, como eu estava falando, além da parte da performance, que é diferente também, se diferenciar no mercado, a parte musical também, no começo, quando a gente não tocava, já era diferente porque a gente já gravava os instrumentos. E hoje em dia até mais pessoas estão fazendo isso, mas o eletrônico às vezes são muita coisa sampleada, muita loopings, coisas mais prontas, né? Uma música mais montada, até os vocais, enfim, às vezes emprestados ou picotados de alguma outra... Faz parte do processo de produção da música eletrônica usar, como o Léo falou, né? Usar muitos samples, loops, coisas... São as repetições É uma que a gente colagem, tem. isso, e aquela é uma repetição. Às vezes você não tem uma letra, você tem algum trechinho de uma palavra, um vocal que se repete, tem a repetição. Enquanto nós, desde o início, seguimos uma estrutura mais de canções mesmo. Eu até anotei aqui, vocês carregam muito a música, os refrões, as texturas, timbres, frases, acaba pegando um pouco do que tem no dia a dia das bandas, levando para o eletrônico e uma pegada diferente. Isso aí. É isso mesmo. Olha, bacana. Isso refletiu no Elephants, que tem formação já de 8 anos, ou 8 anos que vocês entraram no cenário da música, ou a música está desde quando vocês eram, moleques? É porque, assim, eu Posso sempre falar fui moleque, músico. vocês são jovens, eu né? sempre fui músico e, assim, desde moleque. Comecei a tocar na noite com 15 anos profissionalmente. Você está com quantos, Léo? Não estou autorizado a falar sobre isso. Não, estou brincando. Eu fiz 39, recente. E estou nos 30 ainda, né? Surfando o final da onda dos 30. Mas eu comecei a tocar desde os 15 na noite. Então, o Dani também, a gente tinha o mesmo professor de música. Então, o Elefantes, quando surgiu, a gente conta do primeiro lançamento. Mas a gente começou porque a gente lançou o Elefantes com uma música chamada Wish. Para quem está assistindo, depois você vai lá no Spotify, Deezer, onde você quiser, e escuta essa música chamada Wish, que foi a primeira música do Elefantes. A gente lançou isso na Europa, mas a gente não falava quem era o Elefantes. Era apenas um nome. Não tinha nossa foto, ninguém não tinha sabia rede quem era o social, não Elefantes. tinha nada. Tá. Foi uma música de início. De início. Então, por que eu estou falando isso? Por causa da data de lançamento. Então, quando a gente fala quem somos, quando a gente vem e fala, não, somos Elefantes, eu sou o Léo, ele é o Daniel, vem com um single Digno on You, que aí... Isso sim, foi em julho de 2013. Tá. Então são 7 anos. São 7 anos. E aí sim, aí nesse momento a gente assume o Elefantes, a autoria das músicas e começa a fazer shows. E aí então a gente conta dessa primeira tour que foi na Europa em 2013, final de 2013. E como foi essa reunião entre os dois, falando, vamos criar esse projeto, vamos seguir em frente com esse projeto? Vocês já se conheciam, vocês falaram aula de música, tinham ali uma amizade, Ótimo. mas O como é que Léo está na surgiu? música desde os 15 anos 15 anos, profissionalmente, mas estuda desde muito criança. E a gente se conheceu ali uns 12, 13 anos na escola de música. Eu saí da música por um período, ali no final da adolescência, e voltei para a música. Depois tive na Europa, tive em Berlim a trabalho e descobri o techno lá, descobri a música eletrônica diferente de tudo que existia aqui na época. Tá. Ali 2000, 2001, por aí, aquilo chamou muito a minha atenção, trouxe muitas músicas e não tinha nada aqui. Quando eu abri um clube chamado Warung, aqui perto em Itajaí, fui lá a primeira vez, aquilo me pegou. É mais ou menos o que eu vivi em Berlim, conheci em Berlim, aqui perto de casa, que legal. E aí fui estudar, tinha um amigo que já era DJ, ia para casa dele, aprendi a discotecar com ele e voltei para a música como DJ, primeiro uma brincadeira ali, um passatempo, e em 2005 profissionalmente. E um ano depois eu me tornei residente do Arung. Você nem imaginava que isso nem era passava... um sonho na época, né? Eu curtia na pista e em 2006 me tornei residente, fui residente até o começo do Elefantes. Tá. Aí acelerando, respondendo a tua pergunta do Elefantes, só para situar ele, o Dani continuou, ele teve esse momento que ele teve em Berlim, gostou da música, ele era empresário e eu sendo músico, a gente não perdeu o contato porque eu estava viajando tocando, ele estava viajando como um businessman. Tá. E aí passou anos, eu estava em Nova York um tempo, voltei,
estava lá no mês sabático, falei, eu vou para lá, eu tinha estudado nos Estados Unidos, música, mas era jazz, era outra coisa. Isso lá em 97. E aí voltei de uma viagem, fui ver um show do Tiesto, a convite de uns amigos aqui em Floripa. Ele estava aqui e falou, não, você tem que ir. Só que eu era o cara da música, mas não da música eletrônica. Tá. Eu não frequentava clubes. Quando eu entrei no clube, tinha um cara tocando. Não era o Tiesto, era ele, que estava abrindo para o Tiesto e estava tocando um som, para mim, até mais legal do que o Tiesto tocou. Era um som mais do que é hoje, mais né? musical. Um Top, som mais isso, musical, né? um som... Bem, ouvir isso, né, é bem legal. Era um som, eu gostei muito do que ele estava tocando. Aí o show do Tiesto é incrível, né? O show dele, mas musicalmente me atraiu mais do que ele estava tocando. E eu vi, nossa, o Dani, meu amigo, não sei o quê. Não falei com ele, vi o show do Tiesto. Sei lá, 2 semanas depois eu liguei para ele e falei, eu tô em Floripa, porque eu fiz umas Fazia uns músicas. 10 anos que a gente nem se encontrava. Porque assim. eu tinha voltado de Nova York, nesse negócio que o Dani viveu em Berlim. Eu fui lá, sempre ia para Nova York para ir em bar de jazz, coisas. Eu falei, essa vez eu vou só em balada eletrônica. E, né, tinha o Ibiza, tinha Pachá, aliás, né? Pachá e coisa. E aí eu percebi essa cena de house, nova-iorquino ali, e gostei. Falei, nossa, porque como músico, tinha muita coisa orgânica rolando no som. Né, para os músicos é mais fácil entrar ali pelo house do que pelo techno, né? E aí liguei pro Dani e falei, eu estou fazendo um som, isso aqui, quero te mostrar, porque eu não sabia como ele era DJ, eu queria uma opinião dele, né? De, você ver entender como é que funcionava para minha música, evoluir e poder tocar nas pistas. E daí a gente, desse encontro, vamos fazer um som, começou a fazer música junto. Um dia se encontrou num café aqui em Floripa. Eu estava morando em Balneário Camboriú até na época. Eu vinha a Floripa para... Que é tudo próximo, para quem não conhece ali, é 1 hora daqui, 1 hora dali, e pouco, tudo... eu vim uma vez por semana encontrar meus pais, enfim, aí vim... E aí começou o Elefantes, daí a gente falou, vamos... E um importante que a gente não falou aqui, que o Dani, na época como ele era DJ tocando, ele abria muitos shows do Gui Borato, que é o nosso mentor, vamos dizer assim. O Borato é um membro do Elefantes, ele é o 3º membro do Elefantes. É o produtor, empresário, é uma mescla... Empresário nem tanto, ele é mais o produtor musical e compositor junto, que a gente divide composições, ele assina junto. Então é uma obra... É o 3º Elefantes, ele legal. só não entra no palco com a gente, mas que tem uma relevância gigantesca. Já tocamos junto. A gente já fez tour junto, enfim. Então o Gui foi o maior apoiador no começo, até pelo Dani, porque eu não conhecia o Gui. O Dani abria os shows do Gui, viajava... O Dani, você foi tour manager dele até na Europa e coisa... E aí isso foi importante ali no começo, porque isso ajudou a gente a se posicionar no mercado, né? O Gui é um cara consagrado, ali ele estava no auge ali na carreira, já estava, enfim, tinha vários sucessos, coisas, e ele apoiou muito a gente. Então a gente foi nascemos junto ali, né? O Gui foi um mentor do Elefantes. Olha, fantástico. Eu vi que na pronúncia eu vou perguntar o motivo, da onde surgiu o nome Elefantes. O Dani... Mas tem um nome, tem um casinho ali, né? E não se pronuncia isso, eu percebi, vocês não pronunciam. Não. Poderia falar Elephants, mas passa batido. É mais uma... Acho que quando fala... Isso é uma coisa que eu até percebi, quando se a gente está tocando fora do país, eu até falo Elephants, porque... Mas não falo elephants, mas aqui no Brasil a gente fala elefantes. Eu percebi, desde que vocês começaram a falar, eu estou pegando aqui. Como cada um quiser. O K de Kunen, que você gosta do K de Kunen, e o Z de Piovetzane. Mas deixa eu contar um pouquinho melhor essa história para surgir. Não, me conta que eu estou aqui fazendo essa mágica aqui. Quando nos reencontramos... aquele café, né? Depois do Léo ter visto o meu show antes do Tiesto, ele me mostrou várias músicas e adorei várias coisas que ele já tinha ali, só que músicas talvez muito complexas, muito musicais para o universo da música eletrônica. Uma música dele, eu falei, isso aqui a gente fatia em 4 músicas e vamos lançar um EP. Aqui, eu não tinha o know-how da pista e da coisa que ele tinha. Né? Da pista e da música eletrônica. Aí nisso a gente começou a trabalhar juntos, uns 6 meses, né, das músicas evoluindo, né? Eu estava na estrada com o Gui Borato, botei um pendrive com essas músicas e ele curtiu. Uma em especial foi Wish, a nossa primeira música. Ele falou, nossa, adorei essa música. Contei a história rapidamente para o Gui e a gente nos convidou para ir no estúdio dele em São Paulo. Fomos, finalizamos a música junto num dia.
ele mandou para a gravadora que lança as Compact. músicas dele na Alemanha, a Compact. O dono da gravadora respondeu assim, 1 hora depois, a gente ainda estava tomando café ali no estúdio, 1 hora depois ele falou, quero essa música, quem é, tal. Aí eu lembra do Dani, que viaja comigo, né, que abre os shows e tal. É do Dani com um amigo dele, né, Léo, amigo de infância. E aí assinou a música. Naquele momento a música ia ser lançada. E ele perguntou, mas vamos lançar como? Né? Dani e Léo. Dani e Léo não, né? Meio sertanejo, né? Dani e Léo meio... Aí a gente ficou, dá um tempo pra gente conseguir um nome. A gente começou a fazer Não fazia sentido. Um brainstorming, né? Começamos a pensar e, cara, não vinha, cada um deu algumas sugestões. Eu falei, olha, eu tenho aqui um nome que era uma banda fictícia, uma banda quando eu era criança, brincava ali com os meus vizinhos, a gente tinha uma banda, tocava, batia umas panelas, gravava lá na fita cassete e tinha um amigo que era artista, desenhava, chamava Elefantes. Banda Elefantes. Era a banda Elefantes. Que nunca existiu, era fictício mesmo. Exatamente. E eles, elefante é legal e tal. Aí a gente, como é que vamos brincar com isso aí, né? Para não ficar elefantes. E a gente queria alguma conotação de electronic, né? De música eletrônica. Só que daí também ia ficar muito óbvio. A gente falou, mas aí é elect funds era no começo, de electronic. Aí falou, bom, então vamos botar as iniciais. Tá. E aí a gente chegou nesse nome do Z, que é uma coisa do elect, de electronic, e do Kunen, e o Z de Piovesani. E aí o Dani a gente botou no Google e deu 0 resultados. 0 resultados no Google. Imagina uma coisa que você coloca hoje, você cria um nome, você põe no Google, você tem o domínio.com, enfim, que você quiser, você põe, aparece 0 resultados. Não, história fantástica. Agora eu vou perguntar, vocês já colocaram no Google hoje para ver o que deu já ou não? Aí hoje tem muita coisa. Olha só que bacana. Não, mas tudo nosso. Tudo nosso. Sim, isso que é legal. Tudo que assim, aparece. Mas eu tô falando de 8 anos depois, você jogar no Google. Quando a gente lançou a primeira música, o Wish, foi fantástico que a gente pôde acompanhar apareceu um resultado, era o vinil dela na loja lá na Alemanha da Compact. Até a diretora aqui falou, e é verdade, tinha uma balada que chamava Pink Elephants. Nem nisso... Já tocamos. Já. Mas não tem. Google não já tocamos em várias Não, mas não aparecia não. nada. Quando botava Elefantes, exatamente como o nosso porque nome, Elefantes não existe, é só... Não existia. Aparecia 0 resultados. Aí a gente viu quando saiu num blog, depois saiu em outro, aí um DJ escreveu sobre a música e a música a gente conseguiu acompanhar ela se espalhando pelo mundo. Assim. A nossa turnê muito foi em função disso, do suporte que a gente teve de blogs, especialmente na França e nos Estados Unidos, que replicaram a música. Questão de alguns meses ela tinha 100 mil plays, depois 1 milhão de plays e foi... nessa época não tinha Spotify também, não tinha o streaming era só no SoundCloud e olha lá. Mas querendo ou não, a internet ajuda muito mais do que antigamente. Até nos bastidores a gente brincava aqui, passamos pelo vinil, vocês são da época do vinil, do fita, cassete, CD e tudo mais. Obviamente é muito mais difícil você fazer sucesso hoje em dia, porém quando vai... Na época, lá atrás também era difícil, porque tinha a gravadora, né? Era o primeiro obstáculo. Tinha um número muito menor de artistas lançando, o número de músicas lançadas, discos lançados era muito menor, que você tinha a questão física de fazer o vinil, fazer o CD, isso era caro. Era muito mais caro para gravar, estúdio era caro, caríssimo. Tudo era caro. Então você tinha ali uma barreira de entrada que tinha muito menos artistas, certo? Hoje é muito mais fácil. Você grava um disco em casa, se você quiser, com uma qualidade fantástica. Você consegue botar em todas as plataformas de forma gratuita, sobe. Tem muito mais artistas, então está muito mais pulverizado, né? Não que é mais fácil e mais difícil. Acho que cada momento também tem suas facilidades e suas dificuldades. Exatamente. Né? E você me disse agora há pouco, até pegando, que aquela música na gravadora da Alemanha falou, eu quero isso em 10, 1 hora. Vocês entendem que uma música, quando ela nasce já pronta, porque nesse segundo álbum vocês fizeram bastante lançamentos pulverizados.
mas permite ajustar, ou quando a música fala ela é boa e não tem que ajustar nada? Como é essa percepção, ou um pouco do que eu estou dizendo de cada situação? Como é a opinião de vocês em... Eu acho que não tem fórmula, né? Porque essa da Alemanha, essa primeira de vocês foi muito rápido. Estourou, assim. O cara gostou. Às vezes o momento certo, isso a gente até comenta, na época que a gente estava lançando, não tinha poucos nomes fazendo isso, a gente enchia as mãos. No Brasil, muito No Brasil a competição era menor, né? E o acesso a fazer música, tanto que ninguém fazia música, tinha pouca gente fazendo. O Gui era um dos precursores, o Borato, enfim. Na época tinha mais, sei lá, 5, 6, 7 nomes. De música eletrônica fazendo o que a gente fazia. Tá. Então, hoje, como o Dani falou, tem um monte de gente fazendo. Mas a música, acho que ela... tem músicas que nascem vamos dizer, numa tarde ou em 2, 3 horas. E outras tem músicas que permitem mexer. Tem outras que demoram um pouco mais, mas não que a que demore mais, ela não vai ter sucesso. Eu não acredito nisso. É uma série de coisas. É difícil falar assim, essa fórmula aqui vai dar certo. Não dá, né? Você pode pegar... Eu sei porque eu estava conversando esses dias, não vou citar nomes, mas gente que está aí no mercado com dinheiro, injetando dinheiro, e não vai. Não vai. E nunca vai. Talvez nunca vai. Porque só de ouvir você já sabe que a música não vai... O meu pai foi presidente de gravadora, ele falava isso. Às vezes chegava um cara lá, Ari, esse cara aqui, filho do fulano, vamos injetar uma grana nele. Ele falou, mas o cara viu o cara, o cara é bom, mas eu não contrataria isso. Não, mas vamos. Quer dizer, tem feeling, coisas... né? Não vai. Eu não sei. Eu ainda acredito no negócio de você, enfim, ter a estrela, você ter a paixão pela música, a dedicação, insistir em querer muito. E, às vezes tem o cara que não, né? Às vezes tem dupla sertaneja, o cara tocou num boteco, o cara viu e aconteceu. Mas eu acho, Léo, é muito pacote, né? Também. É você nos palcos, é o dos bastidores, é o conjunto de fatores. Mas eu não acho que tem fórmula. Tem músicos que dizem, né? Defendem isso até não, existe uma fórmula, existe um som, existe um jeito de fazer a música. Não acredito nisso. Acho que a música, algumas nascem prontas, outras vão ficar prontas. Bacana. Né? E dos dois, quem é o cabeça mais pensante na criação, ou é um trabalho realmente... Você falou que tem a terceira ajuda. Na criação... Quem que se envolve mais nesse momento? Aquela fagulha inicial com o Léo. Eu gosto mais de compor, porque eu sou mais o todo lado dia, músico. Então... Até porque eu tenho um estúdio em casa, enfim, eu acho que é mais o lado musical. As músicas mais nascem, a ideia nasce comigo e eu também, levo para... Tem um pouco a pegada do dom também, né? Da criação, da composição. Compor é um exercício e o dom também. Eu sempre compus, desde quando tocava em bandas, mas eu nunca tinha minha voz lá, porque era um baterista. Tá. Então, baterista sempre era o... Então, mas acho que... E também não quer dizer que eu fiz a música, às vezes ela sofre mudanças drásticas e para muito melhor na mão do Dani, depois vai para o Gui. Então, elas são etapas. Né? Às vezes ela nasce pronta comigo e ela meio que fica assim. Eles só aprovam. Ela vai, em frente, mexe no som, alguma coisa. O Léo tem a música, mas não tem a letra. Ou não tem a voz. Às vezes eu tenho só a melodia e precisa regravar tudo. O Gui regrava tudo. Não tem meio cada música é um exemplo, né? Cada música é uma história. Uma história. Não, bacana. E como é que o mundo, não digo o mundo, mas as gravadoras, as pessoas enxergam esse mercado eletrônico? Como elas, boa pergunta. Nos últimos anos, começaram a olhar com mais atenção e mais carinho, né? A gente assinou com uma gravadora, com a Universal, já para esse segundo álbum. Para o segundo álbum, foi distribuição por eles, né? Porque as gravadoras não... A gente ainda chama de gravadora, mas as gravadoras não gravam mais nada, né? Elas distribuem, né? Tá. Então, as gravadoras não tem mais nem estúdio de gravação. Antigamente tinha, você ia numa gravadora, estúdio 1, estúdio 2, estúdio A3, que loucura, você né? gravava lá. Elas não gravam mais. Elas têm possuem aquelas gravações ou licenciam no artista, como foi o nosso caso, eles licenciaram do selo do Gui Borato, do DOC, né? A gente grava com o Gui. Com a Universal foi uma relação boa ali, porque a gente teve o aval do presidente, o Paulo Lima, e foi uma coisa meio natural. A gente precisava de o tipo de som que a gente estava fazendo. Até os nossos agentes na Europa, enfim, eles visualizavam isso, entendiam que era um som para um mainstream. O mercado maior, além da música eletrônica. Para o mercado, E aí a gente saiu de selos
que a gente estava associado ainda está, né, a DOC Compact, Tá. que são Mais onde segmentado, nasceu o mais Elefante, nicho. mas a gente licenciou para um selo, para uma etiqueta maior, pop, que é aonde a gente queria chegar com esse trabalho. O Elements é essa virada mais pop do Elefantes, né? Apesar de ter elementos do techno e eletrônico, ela tem um formato de canção, refrão, você consegue cantar todas Então as tem uma músicas. evolução muito grande do primeiro álbum para o segundo, uma Tem. diferença assim nítida, uma mudança de chave ali. Tem. E a gravadora acompanhou isso também, foi uma opção nossa, né? Talvez se tivesse um disco techno, a gente pensaria, putz, se um próximo disco for techno, a gente fala, não, acho melhor então lançar numa gravadora techno lá de Berlim, coisa, porque vai levar essa música para o público de techno, né? Mas esse disco Elements é pop, é um disco... eu gosto muito, eu acho que... Funciona na pista, mas ele não é um disco só Não para é. pista. Você Posso ouvir no carro, posso Você ouvir pode em ouvir no casa, carro, em posso- casa, enfim. É uma pegada totalmente diferente. Porque aqui, ó, só para passar aí para o nosso telespectador, o primeiro disco foi o Dark Tales Love Songs, de Isso. 2013 para 2014, certo? Certo. Quantas faixas tinham nesse? 10. 10 Tinha faixas. E ali você falou que o Wishes foi realmente o... Wish foi antes. É que foi, o ela Wish não é um single solta, só. foi Wish, Tá. Wish não é disco. single desse disco. Nesse disco a gente teve a sorte de ter o Solomon, que é um Tá. grande DJ, um alemão. O Solomon remixou o primeiro single, que era Digno Digno New, New. que é aquela música que tocou na novela, foi a abertura da novela das 9, da regra do jogo. Foi quando a gente falou quem era o Elefantes, né? A gente... Isso ajuda a novela, assim, é um... Pra Ajudou. gente ajudou, foi bom. Não foi como era no passado, né? E Mas até como é que aconteceu isso, assim, como curiosidade ali? Foi engraçado que foi A até gente- alguns anos, a música já tinha sido lançada, a música saiu uns em 2, 3 anos depois. 2013, 3 anos depois. 3 a anos música depois, saiu em né? 2013, como single do disco, Tá. o disco saiu em 2014. E o Solomon fez o remix, a música virou um hit em Ibiza, entrou nas compilações, ou seja, em Ibiza, na CD da Pachá, CD do Esvive Ibiza, os CDs de quase todos os bares que lançavam CDs, compilações naquela época, tinha Digno New. Foi um dos hits do verão naquela temporada em Ibiza. E aí, 3 anos depois, a gente estava em turnê Uma loucura, viajando... em Istambul. Estava em Istambul até numa semana entre um show e outro. A gente estava em turismo ali, visitando lá as mesquitas e passeando. A gente recebe uma ligação do Gui, Tá. falando, olha, a Som Livre, né, eles querem aqui essa música para novela. A música X que eles queriam, de um artista, eu acho que era um artista internacional, a gravadora, o artista não topou, Vetou, beleza. vetou a música, e vocês estavam aqui como a segunda opção, e tem uma semana, a novela começa aqui uma semana, vocês têm que assinar os papéis todos hoje. Por que não, né? Aí o Gui, ele já tinha, o jurídico já tinha aprovado, né, Tá, ali legal. aquela proposta, a gente só tinha que realmente assinar, a gente voltou, pegou um táxi, voltou correndo para o nosso hotel para imprimir os documentos, enfim, assinar, escanear ali e mandar tudo. Bacana. Foi um momento legal Foi por uma isso, loucura. porque naquela época também a gente não era ainda tão... A gente era mais underground, porque era o disco Dark Tales and Love Songs, que era um disco que tem um lado Dark Tales, que Tá. é mais techno, e o Love Songs, que tem Shino, tem as músicas que a galera conhece, Digging. A gente tocava no circuito mais alternativo. Alternativo, assim. Então, aquilo ali era como você pegar um cara que toca lá no clube de Berlim, ou a gente tocava, né, nesses clubes de underground, na Europa inteira, e, não, agora essa música desse cara vai Vai pra lá novela. para o primeiro capítulo da primeira cena da Foi o novela. primeiro capítulo da primeira cena? Foi a primeira cena. A novela legal. começou Começou- tocando 3 minutos. Não sei se vocês Do são som. noveleiros, Essa mas é música. legal. É um... Foi bem legal. Agora a gente pode ver, não vale a pena ver de novo daqui a pouco, quando a Globo Será? repetir. E, Ah, não, vai mas repetir. o legal é que a música chegou em muita gente que ela não chegaria, né? A gente recebeu vídeos de amigos falando, olha aqui, ó, tá Ó. tocando a música de vocês no baile funk, no Vidigal, baile funk não sei aonde, tocando a música. Porque ela tocava na balada da novela e, consequentemente, foi parar no baile funk. Fantástico. Então foi de Berlim ao Ah, baile funk e passou por todas as pistas. E falando um pouco em viagens, turnês, o estilo musical de vocês, obviamente, vocês fizeram diversas turnês, pela Europa, Estados Unidos, Ásia, até pelo Brasil.
Mas vocês já eram pessoas bem viajadas, moraram fora e tudo mais. Pro estilo musical de vocês, eu acho que essa experiência lá fora é muito boa, né? Vamos supor, se vocês fossem uma dupla sertaneja, Léo e Daniel, talvez essa experiência de fora não fizesse a menor diferença. Mas no caso de vocês, o estilo, isso é importante. Boa pergunta isso, linkar. Eu acho que é assim, eu estou percebendo isso mais agora na quarentena, porque você fica em casa e eu, por mais que eu goste de compor, esse negócio do público, porque as pessoas perguntam, como se faz uma música? O que é inspiração? Bom, a gente mora numa ilha maravilhosa, moramos bem, graças a Deus, tudo certo. Mas o negócio é você estar viajando, provando coisas diferentes. Comida diferente, bebida diferente. Todo isso aí influencia no jeito que você vai compor. O som, o ouvido, a percepção, não sei, muda. Um exemplo, Istambul, você está ali andando e aqueles... As orações naqueles megafones e o mercado de especiarias. Depois você vive aquilo, ouviu aquilo, tá gravado. Por isso que depois você compõe, você é afetado pelo ambiente. Sim. E aí você não tem mais esse ambiente, vamos dizer, diferente toda vez. Porque, porra, a gente viaja toda semana, a gente está viajando. Agora a gente não está viajando. Então, por mais que eu esteja compondo, né? E por mais que eu esteja em estúdio trabalhando, compondo, vou para praia, vou não sei o quê, tentar se distrair quando pode, né? Não é a mesma coisa. Eu sei porque quando a gente vê os vídeos ou a gente vendo na próprio celular, nossa, esse lugar, que saudades. Tô com saudade pro Rio de Janeiro, meu irmão. Tô com saudade para São Paulo, qualquer lugar. Porque o estilo de música de vocês podem se apropriar de sons, assim, ouvidos em diversos lugares. Essa é uma das belezas da música eletrônica, que me atraiu até da música eletrônica. A gente tocava banda, tocou blues juntos, eu estudava, adorava minha formação ali de Beatles, depois as bandas dos anos 70, Led Zeppelin, etc. Continuo adorando isso, mas o que eu me apaixonei pela música eletrônica, naquela ida em Berlim, lá atrás, foi isso, que a palete sonora, as texturas e os timbres são infinitos, né? Ali numa banda você tem a guitarra, o baixo, bateria, isso acaba se repetindo muito, né? Por mais que tenha os efeitos, tem isso, mas é muito limitado. A sonoridade foi libertador. Quando eu descobri a música eletrônica, foi libertador a questão. O leque é maior. O leque sonoro infinito, muito amplo. E o interessante também, pegando essa linha de raciocínio, você se apropria de conhecimentos lá de fora, mas você também vende muito mais fácil esse tipo de estilo lá fora do que propriamente um sertanejo, um MPB, que vai ficar sempre rodando. A música eletrônica é mais universal. Talvez de todos os estilos é o mais universal, né? Sim. Até para o momento, né? Acho que o mercado hoje está mais inclinado a isso. Eu sempre fui de banda, acompanhei um monte de artistas e até medindo os artistas que eu toquei, enfim, de MPB, os caras foram longe, tocaram Max de Castro, Paula Lima, acho que o Max estava até na capa da Time. Enfim, os caras foram longe, mas era o momento ali da música. As bandas hoje mudaram, né? Até a própria logística. Eu lembro que, para mim, uma coisa que eu incomodava de banda era isso. Era muita opinião, muita gente. Uma coisa mais intimista eu queria dividir, eu e o Dani. Aí tem um cara por segurança para cuidar da gente, que é o nosso técnico e grande amigo Jussário Duarte, acompanha a gente, carrega os equipamentos onde a gente for. Consegue... É uma coisa compacta e é mais prático, né? Você viajar, compor, eu faço uma música, mando para ele. Turnês internacionais, como a gente fez no primeiro disco, o mundo inteiro quase, só não passamos pela Oceania. Mas se fosse uma banda, não seria possível. Tá. Inviável. Live, por mais que a gente leve equipamentos, leve instrumentos, a gente consegue viajar mais ágil e com custo menor também da turnê para os contratantes e viabiliza. E desses locais todos que a gente passou, qual que a gente pode destacar que, puta, experiência, o show foi fantástico, nem que tenha sido para 2 pessoas ou mais de 100 mil pessoas, qual a experiência que marcou para cada um de vocês ali? Nossa, são muitos. Mas dá para tirar alguma, mas a gente tava falando... Porque, vamos conversar, vocês têm Rock in Rio, Lollapalooza, Tomorrowland... Cara, todos esses que você falou, grandes Tomorrowland, festivais, já são consagrados e qualquer um que tiver pode ir, que é legal pra caramba. Sempre vai ser, independente do Elefantes ou não, vai ser legal. Mas, alguns países que a gente foi, por exemplo, Líbano, Beirute, a gente tocou em Beirute e é forte uma essa festa... cena lá? Porra, muito legal. Foi uma surreal. Festa. É um dos shows que mais me marcaram, porque eu não esperava
nada, assim, não sabia o que esperar. Tinha, sei lá, 2, É que 3 nem mil eu, te juro que eu não pessoas. sei o que... E foi um clube fantástico, com um público fantástico. Assim, a energia da pista, Olha só. a produção da festa, iluminação, tudo impecável. Paris sempre recebeu a gente bem também. E Paris, eu acho que talvez foi a cidade que a gente mais tocou. Mais tocou E desde a primeira vez, no primeiro show, a gente tinha um fã com vinil do Wish pra gente autografar. Ele nem sabia o nosso rosto, ele chegou na gente com o vinil pra gente autografar. Mas se fosse para recomendar, eu falo assim, Líbano, Istambul, os lugares para ir, né? Assim, para quem... E vocês recomendam também, não só para quem quiser tocar nessa cena, mas também visitar e curtir a música mas assim, de também. show, Nova York foi um dos shows mais legais que a gente já fez. Também. Tá, então entrou outro aí já. Nova York É difícil, né, É que escolher. de show é Difícil uma coisa, às escolher. vezes de cidade, né? Cidade, a gente tocou algumas vezes em Istambul, 4 vezes, inclusive num festival muito grande. E todas as vezes foram incríveis, e a cidade é uma das minhas favoritas, assim, para visitar e conhecer. Ó, o nosso diretor, eu tenho tanta coisa para perguntar, mas ele já falou, ó, praticamente o programa acabou. Mas eu vou finalizar uma perguntinha aqui, porque 8 anos, querendo ou não, é tudo muito novo. É ainda um embrião, vocês são no segundo álbum e tudo mais. Mas já passaram, que nem eu repeti agora, Rock in Rio, Lollapalooza, Tomorrowland, Líbano e tal, fizeram turnês aí, só não passando por Oceania. Tem alguma coisa em pouco tempo que vocês falam, pô, ainda não fizemos, queremos, porque o currículo tá bem feito já? Alguma coisa, Léo, que você falou, pô, eu tenho vontade. Cara, Tá complicado, né? Porque você poderia falar assim, pô, Rock in Rio eu nunca pra fiz, mas esse tá tempo, no, assim, tá no... Cara, eu queria tocar, eu tenho um negócio que eu quero tocar no Coachella. Mas isso é uma realização pessoal. Não que eu... Não, mas a realização pessoal faz parte da... eu acho que o Elefantes precisa tocar no Coachella. Então, A gente já foi sondado tempos atrás, mas não aconteceu. O Coachella eu acho que é um festival que eu gostaria de tocar e eu quero tocar em Tóquio. Pronto. Eu acho que Tóquio é um lugar... Daniel, concorda com ele? Tóquio seria dos... Por que Tóquio, assim? Porque lá é uma pegada bem... Eles são bem futuristas, né? Uma coisa meio... Eu acho que é isso também. E porque é uma coisa avant-garde, assim, musicalmente pouca gente toca lá, é um mercado fechado. Os Estados Unidos também pode-se dizer, né? Não é todo mundo que toca lá, é um mercado fechado e bem evoluído para música eletrônica. Mas acho que Tóquio, né, Dani, é um mundo diferente. Eu queria provar um pouco Tóquio disso. tem um motivo, além de é um dos países que eu mais quero conhecer, o Japão, mas eu tinha uma lista de 4 clubes que eu queria tocar como DJ na minha carreira, assim. 2 no Brasil, e todos esses estão entre os melhores do mundo. O Arung e o The Edge, no Brasil, toquei nos 2. Checklist, já ok. O Watergate, em Berlim, também, tocamos 3 vezes lá. E Womb, em Tóquio. Então esse está faltando. Então a gente precisa... É mais um motivo. A gente precisa então, levar o Daniel. O pessoal também já está profissional, porque dá para juntar ali. Olha. Eu acho que eu queria tocar nisso. Lógico, daí depois teria Índia, alguns lugares assim mais complexos. A África é um lugar que eu queria conhecer também. Mas com o Carreiro, acho que, né, Tóquio e o Coachella, acho que dá uma... O Dani defende o lado do Tóquio e eu defendo o Coachella. Vamos... nada impede, porque que nem eu falei, 8 anos só, gente. Tem muito ainda. Nada impede. Tem muito, porque nós estamos falando de 2 pessoas jovens aqui. Não chegou nem nos 40, pelo amor de Deus, hein? Tá quase lá, mas... Quase lá. Olha, eu quero agradecer de verdade, o diretor já falou, olha, vamos encerrar, mas de verdade, deixa eu só, antes de... Eu tenho 2... Sabe que o jornal Top News aqui, o programa Top Talk, sempre tem uns giftzinhos aqui, ó. Um para cada um. Legal. E eu vou até mostrar aqui pro pessoal. pessoal. Gostei da cor dessa colinha. Olha só. Obrigado. E vou pegar aqui, ó, o nosso Lara Bárbara colágeno. Vou até explicar aqui para fazer o meu merchan, porque que legal. A lista aqui que o Cris me passa é assim, ó. Colágeno hidrolisado. Tem minha colinha, gente. Verisol com mix de vitaminas e sais minerais, ácido hialurônico e matcha. Tá aqui, ó, para vocês. Eu já vi minha mulher falando sobre todas essas palavras. Eu fiz a colinha, não dá aqui, porque não tem TP aqui. Colágeno, ácido hialurônico. Vem um pouquinho mais pra cá, Daniel, pra gente não fugir da câmera. Mas tá decorado aqui. Que a diretora fica ali, o Daniel fugiu um pouco da câmera e tal. E aí ela grita no meu ouvido aqui. E tem mais 2 giftzinhos aqui. Olha, tem nome, meu diretor?
Ó, tem esse aqui, tem Léo. Ó. Esse eu sei que é do Léo. É da Yes Cosmetics, aqui do Via Catarina. Não tem nome, mas acredito que esse seja do Daniel. Caiu o nome, ô Cris? Vou te contar. Espero que eu não tenha trocado, mas tá aí um gift para vocês. Daniel, Léo, obrigado. Querem deixar as considerações? Que legal isso. Gente, obrigado pelos presentes, obrigado pelo convite, Alan. Alan, muito obrigado. E vocês estão estimados a participar de um show do Elefantes assim que o mundo permitir. Quando é que será isso? Nós não temos ideia. Me dizer? Isso aí a gente tem uma previsão, mas a gente não está autorizado também a falar sobre isso. Mas vocês estão subindo as paredes, né? Então, nosso último show foi 15 de março. O último. Nós estamos em julho. O programa vai em julho no ar, Cris? Vai para julho mesmo, então... E foi uma festa super legal, mas já tava o clima estranho, assim, de... A agenda já estava lotada esse ano, né? Sim. Tava, puta, a gente achou até julho, já tava... E já tinha a Ásia aí agora no segundo semestre para divulgar o disco, Bali, Singapura, Hong Kong... Já ia rolar, mas... Vamos esperar aí mais um ano. Eu acho que, resumindo aqui, não é um sofrimento de um, de dois, são de todos. De todos. É quem tá lá na África, na Ásia, e seja lá qualquer lugar. Mas quando liberar, vocês são super bem-vindos, nossos convidados. Muito obrigado. É um prazer receber vocês no show. Será um prazer ir. Obrigado pelo Scott, adorei. O whisky, muito bom. Quando começou o programa aqui, eu só pus as canecas. Muito bom. E aí foi o Léo, né? Foi o Daniel. E o Daniel foi correndo ali, mas não tem nada ainda. Falei, mas daqui a pouco a gente já coloca o Scottzinho, então. Tudo certo. Mas muito obrigado, Daniel, Léo, Elefantes aqui, batendo um papo com a gente, um bate-papo muito agradável. Obrigado, meninos. Obrigado. E até o próximo show, que se Deus quiser vai ser bem rapidozão. Esperamos que em breve. Enquanto isso a gente vai curtindo as lives, não deu tempo de falar de lives, tudo, mas lembrando, esses meninos eles já faziam lives antes mesmo das lives estourarem na pandemia, né? E era uma coisa muito louca, pelo Zoom, uma interatividade. Em breve a gente vai estar fazendo uma live para quem assistiu a gente até agora e a gente vai divulgar nas nossas redes. Vai ser uma live do novo disco, né? Então a gente vai tocar o repertório inteiro do Elements, nosso segundo disco. Isso vai ser bem legal. Só pra gente finalizar mesmo, o segundo disco, que eu esqueci de falar, são 11 faixas, a gente falou. Sim. A própria Elements é o carro-chefe e leva o título do disco, Elements. Aonde que a gente tem? Spotify, Deezer... Todas as plataformas. YouTube, Deezer... YouTube já vai com clipe, já vai uma pegada diferente ali? Algumas músicas já tem o clipe, outras tem o lyric video, que você tem a letra da música. Esse disco tem um clipe de Blush, gravado aqui no Brasil. Tem o Work It Out, gravado em Barcelona. Tem The Promise, gravado aqui. Tem She's So Funky. Like Fire não tem clipe ainda. Tá. Mas todas as músicas vão estar na live que a gente vai fazer. A gente não tem a data certa ainda. Estamos negociando com patrocinadores, enfim. Está na parte de negociação. A hora que rolar, quem estiver vendo a gente agora aqui... Seguindo a gente nas redes sociais. Acompanha que a gente vai divulgar e vai ser bem legal. Vai ser uma live diferente para quem acompanhou a gente já fez 4, 5 lives, mas a gente deu um break agora por causa do disco, que a próxima será diferente. Elephant. Isso aí. Show de bola. Se puder botar na tela, facilita. Não, já tá, já. Elefantes com K, com Z no final, com arroba, com tudo que tem direito. E toca pau na máquina, porque Deezer, Spotify, YouTube, dá uma procurada ali, baixa, vai ouvir, vai curtir. Não só na balada, mas no carro, em casa. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Gente, obrigado. Léo, obrigado, Daniel, obrigadão, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agradecendo também a participação de vocês, acompanhando aqui o programa Top Talk. Lembrando, é uma parceria com o Jornal Top News e você pode acessar o Jornal Top News também pelas redes sociais de YouTube, Facebook e Instagram. Basta digitar Top News ali e acompanhar nas redes sociais. Então, um grande abraço, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Text me to come quick to share mutual benefits. My movement is sensitive, discovering your elements. You text me to come quick to share mutual benefits. 'Cause my movement is sensitive, discovering your elements.
faz isso porque eu não sei o que é onde eu tô escutando, Léo. Eu consigo te mutar.